Começa agora mais um episódio do Uma Puxa a Outra e hoje temos um rostinho conhecido no sofá. A Laila está de volta. Prazer recebê-la aqui, cara, gente. Uma alegria imensa. Para mim é um grande prazer voltar sempre. Eu adoro estar aqui, de verdade. Ai, bom. Olha, e é verdade mesmo, porque ela acabou de confabular aqui com a gente e falou que ela não comenta nada de ninguém nas redes sociais. E na nossa... Super Tudo tá ligadíssima. Obrigada, Laila. E vamos conversar, né? Porque aqui o nosso tempo é curto. Vou começar com um assunto polêmico. E assuntos polêmicos eu tenho que puxar para Kelly Anelli, não tem jeito. Óbvio. Afinal, ela é a nossa polêmica. O episódio da cadeirada mostra que o Brasil tem uma formação de novas lideranças muito defasada. O ex-senador e ex-governador do Espírito Santo disse isso. Qual a sua opinião sobre o cenário político atual do Brasil? Caótico, né? Caótico. Eu acho que é muito triste para a política estar passando por uma fase tão difícil, onde muitas pessoas despreparadas estão se lançando candidatos. E eu acho que, assim, os ensinamentos dos filósofos gregos falavam que, né? Isso aí. Por isso que a gente puxa para ela, gente. Falava que, assim, isso é profissional. Você precisa se preparar. Um juiz, para ser juiz, ele estuda, ele se prepara, uma profissional da medicina vai estudar, vai se preparar. Político não, político pega uma idealização de alguma coisa que ele acha que o Estado está agindo errado e cria um programa de leve, sei lá, para arrumar pessoas que vão... Superficial, né? Exatamente. E assim, e essa política do ódio, né? Isso é muito ruim, isso é ruim. E isso é ruim pra gente. A política não é uma brincadeira, a política é uma coisa séria, né? A gente precisa saber em quem votar, eles nos representam. E é difícil você encontrar hoje uma pessoa que nos represente, que me represente, muito difícil. Eu acho que é isso. Acho que não tem nenhum. Conta pra gente, Laila, qual que é a sua visão? Eu acho que tá muito raso. Eu entendo que existe o jogo da política, né? Existe aquele jogo da eleição. O falar mal, o criticar, aquela coisa que eu não acho bacana, mas que é o jogo da política. Só que eu acho que tá muito raso. Se não existe preparo das pessoas que estão ali para te governar, como que você quer que esse reflexo aconteça com a população, com o país como um todo? Eu não tô falando só da questão regional, tô falando da questão nacional. Sim. Hoje, tanto nacional quanto regionalmente, tá muito defasado de qualidade de políticos e de você ter naquele lugar para te representar pessoas que tem, como uma pessoa perde o controle em qualquer situação. É que nem casa. Qual exemplo você vai dar para tua família? Qual exemplo você vai dar para a nação, para tua cidade? Se você perde o controle e você não tem estrutura emocional para lidar, que não são poucas as situações. Exatamente, que aparecem é só problema. Política, é só problema, é só pepino. Então eu entendo que tá muito raso, tá todo mundo só querendo ou tirar direitos de um, ou atacar o outro, mas falar de problemas da nação, da cidade, do seu estado, ninguém fala. O que eu acho é que, assim, a gente até estava comentando antes, isso é reflexo do que a gente está vivendo hoje em sociedade, né? Todo mundo no impulsivo, todo mundo não respeitando um ao outro, a opinião de um do outro. Então, o que a gente está vendo na política é o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente está vendo na nossa sociedade, é o reflexo disso. Então, assim, infelizmente, a nossa política, como a Kelly colocou, ela tinha que nos representar, tinha que ser diferenciada, tinha que ser, né, com embasamentos, mas a gente não vê isso nem na nossa sociedade, entre a gente. A rede social está cada vez uma bagunça, ninguém respeita mais ninguém, todo mundo no impulso, totalmente coloca, uma pessoa coloca uma opinião, a outra já vai enlouquecidamente. Se tivesse a cadeira, faria também. Né? Então a gente vê que isso é o que está acontecendo na nossa sociedade. E só falando desse negócio das mídias, né? Eu estava escutando um podcast e estava falando exatamente sobre isso. Os debates nos Estados Unidos dessa última vez, que também está muito perigoso ser candidato, sim, né? Sim. Mas o debate tinha uma mídia toda preparada, então assim que a pessoa falava, porque eles falavam alguma coisa, já vinha dizendo se era verdade, se era mentira, se era um contexto. Não sei se vocês observaram isso nos últimos debates. Legal. Então, assim, falava assim, o que é tanto por cento do que ela falou é verdade, tanto por cento do que ele falou é mentira. Então, assim, e isso é para provar que, além desses debates, que eu acho que, assim, o debate você
Meu pai era uma pessoa que gostava muito de política, então eu lembro de assistir debates com ele. E ali era um momento em que você sentava e prestava atenção nos programas de governo, no que o cara tinha para te oferecer, e hoje não, né? Era esse Hoje momento não. que ele tinha tempo para expor isso. Exatamente. E agora não, agora ele não faz Agora é uma lavação de roupa suja só. Eu acredito complicado. muito que assim, a sociedade ela busca esperança, ela busca realmente uma mudança e realmente não existem mais pessoas políticas, Não. né? Então, porque existem faculdades, né? Inclusive, a Kelly Sim. está aqui, então a gente estuda para ser político. E hoje, quando a gente vai buscar essa esperança, vem outliers, pessoas comuns, personas comuns, que querem sim o seu minuto de fama, às vezes, para poder realmente chegar e tentar mostrar essa transformação e impor isso para uma sociedade. E o pior é que muitas das vezes eles conseguem. É a Por quê? mídia. Porque eles falam exatamente o que a gente quer ouvir. Então, só que essas pessoas, esses outliers, eles não são políticos. E aí, porque política é isso, é a gente poder estar ali o agir politicamente, né? Eu tô ali sociável em todos os 4 cantos do mundo. E realmente as pessoas, elas não são políticas. Então, a profissão político, né? A profissão político, ela está sendo assumida por pessoas comuns que não têm Despreparadas. a política em si. Para alguém. Então, acho que realmente a gente está vivenciando um momento, assim, muito delicado e que eu acredito muito que, assim, se a gente não buscar todos os níveis de educação, a gente vai continuar realmente elegendo as mesmas pessoas. Trazendo até um pouco para minha área, né? Porque a política virou marketing e produção de conteúdo. E aí eu sempre falo, né, que conteúdo ele tem que ser útil, informativo, interessante ou entretenimento. E aí onde vem a pegada, né? Quando a política se torna entretenimento, alguma coisa está muito errada. Porque a política não deveria ser entretenimento. E hoje se tornou um jogo de entretenimento, que a gente viu, né, no caso da cadeirada, aquilo foi os 3 patetas, né? Parecia que eu tava vendo os Trapalhões. Então, Surreal. a gente perde muito como sociedade acompanhando isso. E eu entendo, a gente chegou nisso por conta dos políticos. Imagina, né? Você passa por uma traição, você deixa de confiar em próximos relacionamentos por causa da traição. E aí, eu acho que a gente tá tão acostumado a ouvir mentiras dos políticos que é natural que a gente não acredite na política hoje em dia. E aí a gente, o quê? Se afasta da informação. E quando a gente se afasta da informação, a gente perde muito como pessoa. Como cidadã. Exatamente, porque quando você não tem informação, como é que você forma suas opiniões, suas crenças? Como é que você cobra depois? Como é que você cobra isso? E aí, entrando, né, para um lado assim mais de neurológico, o nosso cérebro, ele trabalha sempre para gastar menos energia. Então é muito mais fácil você comprar a ideia de alguém do que você produzir as próprias ideias. E Só aí tem preguiça acaba que também, vira, né, fura-se uma dá bolha. espaço para que eles façam Exatamente, aí Exatamente. fura-se uma bolha. Eles vendem o programa Porque eles pronto vendem pra o programa você. pronto. Aí você fala, não quero pensar, isso aqui tá bom. Pronto. Exatamente. O ideal é Virou esse. marketing. E aí vem um termo, né, que até o Danilo usa muito, que é o idiocracia. E parece que pros governantes, para essas pessoas políticas, é interessante que as pessoas entrem nessa idiocracia para continuar esse ciclo sem fim. Mas eu acho que a gente perde muito como sociedade, teria que ter uma transformação, um 360 para a gente voltar a crer e se envolver e se informar e poder contribuir como sociedade. Mas eu acho que as pessoas até que têm essa vontade de mudar, elas até perdem um pouco Elas da vontade, cansam. cansam de Porque tentar, cansa. porque é muito fechado. Né? Exato. É muito fechado. E aí acaba que rompe-se uma bolha agora, né, já foi com o Tiririca, com o Pablo Marçal, que, gente, agora a pessoa para ser política ela tem que ser influencer. E isso é muito preocupante. E ele joga com o algoritmo, né? Sabe Ele onde faz, vai. Porque, ele- exatamente, aí cai no marketing. Então, Gostando ou não gostando dele, né, eu particularmente não gosto, mas assim, o cara é genial produzindo conteúdo. E ele faz, se você olhar os debates dele, ele faz conteúdos de 1 minuto. Ele já faz o corte perfeito. Então, assim, ele quem sabe vê como aquilo, entreter, Pra ele quem vê entretém. aquilo tá perfeito, mas na realidade não é. E a culpa é dele? Tá fazendo papel Ele quer se eleger. Ele tá fazendo dele. A culpa é de tudo que veio antes e criou a gente, né? Deixou a gente nessas condições de descrença. E o Brasil é um dado muito interessante, que o brasileiro é um dos povos mais desconfiados do mundo. O maior Mas da América acredita. Latina. A gente não acredita nos governos, a gente não acredita no poder público, a gente não acredita nas ONGs, a gente não acredita nem no amiguinho. Olha só. Então, isso é com dado numa pesquisa.
E por quê, né? Por quê? Porque justamente essa história, historicamente, o que a gente tem, né? Olha, até a gente foi até um pouco demais no tema, né? Mas é um tema bom É, isso é importante a gente discutir sobre isso. Porque eu acho que nem eu falei, eu acho que é reflexo do que a gente está vivendo hoje, é reflexo da sociedade. E isso é a nossa sociedade. Eles são reflexos da gente. Eles não são nossos representantes? É isso. É sobre isso. Bom, vamos girar o tema, porque esse assunto dá para levar o programa inteiro, né? Então vamos falar mais um dado. Os brasileiros são os mais solitários do mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como depressão e ansiedade. Vamos falar de solitude e solidão? Ju ou Laila, né? As duas se olharam aqui, eu falei... Laila, né? Eu sou uma pessoa que tem uma solidão interna, assim, absurda. Posso dizer que mesmo estando acompanhada, por muitas vezes na minha vida, eu me senti muito só. Isso é engraçado, porque eu tenho filhos, tenho família, eu acho que isso... E existem pessoas que têm predisposição para isso. Eu entendo que é uma questão genética, talvez, não sei. Sim, pode Mas ser. que a gente tem uma predisposição para isso. Tem pessoas que se bastam e eu acho lindo aquela Aí pessoa, a gente tá na solitude. solitude. Né? Que eu gosto de estar só. Tem alguns momentos que até em mim. Mas eu tenho um pezinho ali em me sentir só com uma certa frequência. Isso é um problema até para mim. Engraçado. Eu acho que quando a Marla colocou pra gente isso, Laila, eu até me surpreendi, porque eu não achava que a gente era uma população que se sentia tão só. Até porque o Brasil parece que é sempre muito feliz, muito alegre, muita festa. Uhum. Então, para mim, isso foi uma surpresa quando você colocou esses dados pra gente. Mas eu não me sinto só e sinto, às vezes, falta da minha solitude. Porque pela rotina, pelo dia a dia, Sim. por filhos e tudo mais, eu sinto, às vezes, falta de não ter aquele meu momento. E quando eu consigo, para mim, é de um prazer excepcional, assim, sabe? Eu tenho um prazer de ter a solitude, assim, sabe? Porque eu, graças a Deus, hoje eu não me sinto sozinha. Uhum. Então, mesmo na loucura, eu não tenho esse momento de me sentir sozinha dentro de mim. Eu acho que, para mim, o que às vezes eu sinto falta é de, às vezes, não ter o meu momento de solitude. Porque eu acho que é importante a gente, muitas vezes, se conectar, repensar na vida, e eu acho que isso, às vezes, faz falta no dia a dia. Eu gosto muito do ócio criativo, né? Para você ter um ócio criativo, você tem que estar Tem que estar conectado com você, né? Então, conectada do mundo e conectada com você. E você, Ju? Olha a expressão da Kelly. Pensando, divagando, prestando atenção em vocês. Eu amo a solitude, amo estar sozinha, mas eu entendo muito o que a Laila pontua, porque às vezes a gente está ali no meio do caminho ali, cheio de coisa, e às vezes você está se sentindo só, né? Mas muitas das vezes é algo com a gente mesmo, né? Porque as pessoas estão ali com a gente, literalmente. Sim. Mas, por exemplo, hoje, atualmente, você vai no restaurante, cada um no seu celular. Isso, para mim, Nossa, é muito péssimo. mais impactante, porque ali sim você está sozinho, com Sim. a sua rede social, que você poderia Faz estar em qualquer sentido, lugar. total. Né? Então, eu acredito que esses pontos, e assim, acho que essa nova geração, inclusive a gente, já está sendo colocado realmente a ficar sozinhos, só olhando uma tela para verificar os parâmetros. Eu acho que às É uma vezes o fuga. celular é uma fuga. É uma fuga. Para tapear, desconectar e disfarçar um buraco imenso que existe, que a pessoa às vezes, como a gente falou, às vezes está rodeada de gente, ainda assim se sente só. Então, às vezes, você pegar o celular e navegar ali é uma fuga para não se sentir tão só. E tapear e enganar. Você tá não se enganando, né? Você A tá verdade se é essa, ela tá enganando. fingindo. talvez. Tá se enganando. Então, às vezes eu entendo concordo que solidão ela vai muito além de estar rodeado de pessoas. Sim. Né? Porque é uma coisa muito um mais sentimento interna interno, né? do que externa. Eu entendo dessa forma, pelo menos. A gente até falou isso, né, num programa recente sobre a maternidade ter uma solidão dentro da maternidade, embora, né, você tenha tanto em cima, a gente comentou acho que 2 programas atrás, né, que é muito difícil para mãe de um recém-nascido. Gente, eu vou encerrar esse bloco e uma puxa a outra volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Puxa do Insta. Forbes Mulher diz, segundo um estudo do Harvard Business Review, revelou que as mulheres enfrentam etarismo no ambiente de trabalho, independente da idade. Segundo a pesquisa, elas são consideradas jovens demais ou sofrem discriminação por estarem velhas e irrelevantes.
Como as mulheres enfrentam o etarismo? Ju, essa vai para você. Depende, né? Porque acho que cada profissão exige uma situação realmente diferente, né? Uma disposição diferente. Eu vou dizer pelo próprio mercado financeiro, que é onde eu atuo. Quando eu comecei, eu cheguei a cogitar colocar óculos para parecer ser uma pessoa um pouco mais velha, né? Demonstrar uma situação. Hoje eu acredito que eu esteja ali num meio totalmente confortável, mas eu também trabalho com pessoas que são mais velhas, né? Naturalmente mais velhas. E eu não vejo absolutamente diferença nenhuma, a não ser que aquela pessoa tem mais experiência que eu. Ponto. Eu acho que eu concordo com você, porque eu acho que de acordo com a nossa profissão, né? A minha profissão também eu senti isso no começo. Quando eu era muito nova, eu até teve uma situação que uma mãe questionou para mim, eu sou pediatra, se eu era mãe. E ela assim, você é tão novinha, mas você é mãe, para pelo menos você olhar para o meu filho? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já acho que hoje, por estar nos 44, eu acho que traz para o atendimento uma confiança a mais. Então eu acho que as pessoas olham com uma credibilidade maior na minha profissão, na minha especialidade. Faz sentido. Então eu acho que para mim a idade nesse momento ela faz um sentido melhor quanto mais velha. Nesse momento que eu estou de profissão, não sinto esse etarismo na minha profissão. E você, Laila, tá no varejo, tem colaboradoras. Exato. Mulheres, a maioria, né, acredito, se não for 100%, né, mas você tem... Eu tenho muito mais mulheres do que homens nas minhas equipes, porém, existe uma questão que a gente acha que as pessoas mais velhas não têm disposição física para dar conta do varejo, mas as meninas também não têm tanta disposição física porque as meninas estão preocupadas com outras coisas. Então, é muito complicado você conseguir hoje contratar e não levar em consideração isso. Pode até ser chato falar isso, mas é verdade. A gente tem que, na minha área, tem que estar no meio termo. Tem que estar no meio termo. Isso é importante, Laila, porque às vezes as pessoas acham que na tua área tem que ser mais nova, né? Quanto mais nova, talvez melhor, mais disposta. E você não tem esse perfil na tua contratação. Olha que interessante. E eu até gosto de pessoas que estejam mais na minha faixa etária. Eu sou uma mulher de 50 anos e eu gosto de ter pessoas mais experientes. Eu entendo que isso para o atendimento faz muita diferença. Então, assim, dizer que faz diferença na minha área, eu prefiro pessoas mais experientes, de verdade. Talvez o teu público te peça isso também, você não acha? Talvez, mas além da Les, nas minhas outras empresas, a gente tem pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Eu acho que pro varejo, na minha área, para venda, as pessoas mais experientes fazem mais, e eu adoro, de verdade, porque são pessoas que às vezes não têm espaço em outra área. Não tem. E para mim é muito bacana poder acolher essas pessoas que às vezes não são bem recebidas. A gente já conversou num programa desse. Esse é um movimento, né? E aí, até uma outra informação, até da Forbes também, 70% das mulheres maduras estão em transição de carreira. E muitas dessas viram empreendedoras porque não conseguem se colocar no mercado. Então, quando você faz um movimento desse, você está atuando em prol da sociedade. Porque se tornar empreendedor também, a vida do empreendedor não é fácil, né? Então, a pessoa, na verdade, às vezes ela não queria aquilo, ela se colocou nesse lugar porque não teve escolha. Até porque com um pouco mais de idade é muito difícil se tornar empreendedor. Sim. Exato, porque também tem um bloqueio. Exatamente. Kelly Anelli, tá quietinha. Não, eu acho que na minha profissão, eu acho que é como a Carol falou, quando você é muito nova, você não tem experiência, você não tem bagagem, quando você é mais velha, você até tá ali, mas aí você já passa a ser tipo desatualizada, não tá. E essa volta pro mercado de trabalho na minha idade, que já passei da idade aí de muita eu tive essa guinada na minha vida, que eu tive que voltar pro mercado de trabalho e não foi fácil. Justamente porque você é mãe, e aí você tem as suas responsabilidades, você arruma um emprego que é longe, e você tem que fazer toda a logística, e é muito difícil alguém te aceitar com todos os seus pormenores, né? Então, assim, acho que essa volta para o mercado na meia-idade, assim, é bem mais complicado. E eu acho que, como agora falando profissionalmente, na profissão em direito, você é inexperiente quando é jovem e é desatualizado quando você fica velho. Não tem jeito, né? É a mesma coisa da medicina. Achei incrível. E eu gostei muito da Laila, porque assim, determina inclusive o próprio perfil, né, do que a gente está criando. A gente teve aqui já a Duda, né, que falou lá do CLT Premium. Hoje os jovens buscam realmente outro tipo de trabalho, né?
Muitos querem, inclusive, ser CEOs, né? Porque agora já CEO, nem fala da gente de CEO, né? 20 anos, CEO. CEO de MEI, né, gente? Eu adoro essa expressão, CEO de MEI. Ai, gente, olha, eu parei com o CEO de MEI, vou pro caderno de perguntas, senão a gente vai aprofundar aqui, mas esse pode ser um tema aí futuro. Caderno de perguntas, eu começo com a Carol, porque a Carol é quem mais adora o caderno de perguntas. Eu adoro Inclusive, mesmo. Eu adoro tem mesmo. até uma informação, quem criou esse quadro, quem teve a ideia foi a Carol, né? Então vamos lá, qual é o significado do seu nome? Antigamente, eu já tinha lido há um tempo atrás que era um outro significado, porque é diminutivo de Carlos, e Carlos é um homem fazendeiro, enfim, mas aí quando a gente pegou a carinha dela, mas quando a gente pegou essa pauta, eu fui olhar novamente e apareceu pra mim Mulher Livre. E eu achei que é muito a minha cara. Eu também. Eu amei que Carolina significa mulher livre. Então, Maravilhoso. é isso. Sensacional. Juliana, Sensacional. você. Juliana é derivado, também fui buscar derivado de Július, mas representa a juventude. Eu adorei a cara dela. Laila, você. A Laila é um nome árabe, né? E Lail é noite. E Laila Ai, que quer dizer... lindo! Não sei nem falar assim. Lindo, né? É, Laila é noite. E Laila é tipo linda como a noite. Que tiro, foi bom. Acabei de procurar no Google, tá? Significa descendente de guerra, donzela guerreira. Tadinha! Totalmente Tá quero. bom? Valeu? Valeu. Gente, o meu nome eu não achei significado, eu já tinha procurado. E, na verdade, Marla é um nome americano e ele nasceu de um diminutivo de Marlene, né? Aí falando em inglês. Então, e eu não procurei, assim, qual que é o significado do Marlene, mas não acho que... Não, mas isso é Marla, né? É Marla. mas- Então, mas ele nasceu É uma desse, raiz então do não seu tem- nome, mas não é o seu nome. Eu acho que, inclusive, eu posso... Vamos como não criar, tem, eu vou criar. criar. Exatamente. Então, gente. é isso, eu vou criar. Maravilhosa. A maravilhosa, a maravilhosa marqueteira. Belíssima. Bom, vou voltar aqui já direto com a Kelly. Uma viagem que marcou a sua vida. Pra Rússia. Foi um lugar que eu queria muito conhecer, e quando eu cheguei lá foi assim, muito, muito além do que eu imaginava. Foi muito bom. Sucesso. Você, Laila. Eu como mãe, né? A primeira vez que eu levei meus filhos pra Disney. É, Porque eu nunca havia ido, nunca tive a oportunidade, meus pais não puderam fazer isso por mim. Então, quando eu levei meus filhos pra Disney, foi assim, arrebatador pra mim. Foi muito forte. A primeira vez que eu fui na Disney, eu chorava mais que o Gael. Então, meu filho tirou sarro da minha cara quando eu comecei a chorar. O primeiro acho que personagem que apareceu foi a Alice, gente, que nem é um personagem. Eu só chorava. E meu filho já era adolescente, começou a rir. Aí meu marido falava assim, para, deixa ela. Porque pra mim, No desfile. era incrível, era uma coisa que pra mim era inalcançável, cara. Pra mim, quando eu olhei o castelo, eu já comecei a chorar. Tipo, na entrada do Na parque. entrada do Na parque. entrada do parque, eu olhei o castelo e falei, ai, já vou Gostei da chorar. Cinderela. Eu tenho problema com a Cinderela, né? Então, depois eu conto. Mas foi Vamos ter que incrível. fazer Mas eu sobre acho... isso, qual é a sua princesa Minha que você síndrome de Cinderela. É verdade. Ó, eu o teu sou nome já diz tudo. É, Que não tem nada a ver com Cinderela. Mas não, pra princesa. é a Princesa Valentina, guerreira, né? né? Guerreira, mais brave, né? Ju, Eu tenho uma curiosidade, não sei se eu já comentei aqui, mas eu não costumo voltar nos mesmos lugares que eu já fui, né? Então, eu vou uma vez, conheço, check, próximo. E tive muita oportunidade de viajar, mas é engraçado que eu teve, não sei se era comigo, né? Esse foi o momento, mas eu tive no Brasil, no Jalapão. E para mim foi uma viagem assim totalmente transformadora, eu me senti extremamente abençoada. Mas eu acho que pode ser realmente por todo o contexto, Mas por não, causa mas da é bonito. beleza natural. Sempre Sim. o contexto tem a Sempre, ver. exatamente, Sempre. não é só- Sim, não é só exatamente. isso. Sim, Eu foi não tenho incrível. como não falar de Disney também. Eu acho que os 15 anos na Disney foi algo, assim, inesquecível. Eu acho que meus pais puderam fazer isso por mim. Eu acho que 15 anos na Disney é algo já foi? maravilhoso. Foi, não com 15, a gente foi depois de novo com ela tinha acho que 8, 9 anos. E acho que é uma idade maravilhoso. excelente, né? Porque consegue curtir Sabe tudo. esse negócio da Disney? Só um minuto, vou falar. Quando eu era criança, eu cortava os recortes, assim, Disney, aquelas excursões que tinha, tia, não sei o Ai, quê. Tia, Eu colocava Tia na Tia bolsa. Augusta, com a plaquinha. Isso. Eu colocava no bolso do meu pai, na pasta dele. pra ele esquecer, ele não esquecer. A minha mãe nunca deixou, mãe.
Você nunca deixou, mas Olha eu fui só. depois, tá tudo certo. Eu te amo. É um trauma ainda, Eu vou um superar. rancor. Mas eu lembro que eu ficava assim, enlouquecida pra ir com 15 anos pra Disney. É muito legal. Eu confesso, eu fui depois de velha Eu também. Mas pra mim fazia muito sentido, porque eu também adoro princesa, adoro Disney. Mas eu não vou falar da Disney, acho que todo mundo já falou aqui, eu acho que é muito marcante pra mulheres da nossa idade, acho que as crianças de fato Sim. não veem essa graça, né? E a gente se emociona, chora, vai parada, chora. Eu acho que vai ser sempre assim pra mim, foi muito marcante. Mas eu acho que a viagem que mais me marcou foi pro Canadá, que foi minha primeira viagem internacional, e foi pra fazer intercâmbio, então aquela coisa de ficar Legal. fora, longe de casa, eu sou filha única. Eu lembro que, nossa, eu chorei litros no primeiro dia com a minha mãe no telefone, tipo, ai, quero voltar, tô desesperada. E ela, pelo amor de Deus, vai curtir. Mas aí foi só um dia, tá, gente? Depois eu não queria mais voltar. Depois já passou, não queria mais voltar. Mas eu acho que pra mim foi bem marcante nesse sentido. E aí falando, até complementando, né, o que a Ju falou, ficou num lugar tão especial que eu não sei nem se eu quero voltar, sabe? Porque foi um momento da vida Que talvez hoje não fosse tão importante e eu não pra quero você, quebrar ou que fosse aquilo, né, diferente. que foi vivido. Manter. Gente, a gente se estendeu tanto que eu vou ter que pular a última pergunta, porque a gente fala muito nesse programa. Laila, obrigada pela presença de novo. Obrigada eu. Sempre amo estar com vocês, de verdade. Obrigada, A Lívia, gente obrigada. também, a gente Obrigada mesmo, também. Laila, pelo carinho. Gente, uma puxa a outra, encerra agora. Assista a gente todas as quintas-feiras às 8 da noite ou sábado às 23 horas. Até o próximo. Tchau, tchau.